português Vitor Pereira vive um dilema no Flamengo. Quando mexe no time, reclamam. Se não mexe, reclamam. Quando mexe, acham que foi mexida errada. Ele não tem para onde correr. É um dilema danado. E terça-feira tem um jogo contra a equipe do Independente Del Valle, precisando da vitória por mais de um gol de diferença para obter a conquista de seu primeiro título com o clube carioca. E no sábado vai ainda a Brasília, um time reserva, tudo indica, enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Carioca no seu primeiro clássico estadual nesse Campeonato do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre isso e muito mais nesse vídeo que tem o patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E atenção, você sabe que no OneFootball você acompanha ao vivo, com imagens, narração em português do Dudu Monsanto, Gerd Wenzel nos principais jogos, o Campeonato Alemão. Olha só como está o Campeonato Alemão. No sábado, o Borussia Dortmund vai enfrentar o Hoffenheim. E no domingo, o Bayern de Munique enfrenta o Union Berlin. Os três, Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Union Berlin, têm 43 pontos. Pelos critérios de desempate, o Bayern é o líder, o Dortmund o segundo e o Union Berlin é o terceiro. E ainda tem o Freiburg em quarto, 3 pontos atrás, com 40 pontos. Ou seja, 43, 43, 43, 40. O campeonato está emboladíssimo, a Bundesliga está emocionante. E você vê os jogos da Bundesliga no OneFootball de graça. Além disso, você tem acesso a vídeos, entrevistas, muitas informações. Enfim, você vê os melhores momentos, por exemplo, dos jogos da Recopa Sul-Americana. Você tem lá os melhores lances do jogo Del Valle 1, Flamengo 0, disputado na terça-feira de Carnaval em Quito. E terá na semana que vem os melhores momentos do jogo que vai acontecer no Maracanã. Faça o download do OneFootball, link na descrição do vídeo, é uma maneira de você apoiar o canal. Quando você faz o download do OneFootball, você mostra para os nossos amigos lá do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César, ok? Então, vamos lá. O Vitor Pereira tirou no jogo contra o Volta Redonda, 6 dias antes dessa partida pela Recopa contra o Del Valle, o Everton Ribeiro. Começou com Arturo Vidal. Foi uma discussão danada, parecia que o Everton Ribeiro tinha sido banido do Flamengo. Não, ele só foi tirado de um jogo. Ele precisava fazer uma experiência para dar mais poder de melhorar defensivamente a equipe, mais poder de marcação. Bem, uma semana depois, ou quase uma semana, 6 dias para ser mais exato, o jogo em Quito. O Gerson lesionado, já saiu machucado naquela oportunidade contra o Volta Redonda, nem viajou para o Equador, e aí o Vitor Pereira teve o Vidal em campo, foi o melhor jogador do Flamengo. Participar do jogo contra o Volta Redonda foi importante para ele. As pessoas não entenderam, não quiseram entender, transformaram a momentânea saída de Everton Ribeiro da equipe como se fosse uma barração definitiva, uma grande bobagem, né? Então, mexe, reclamam. Foi útil a mexida? Eu acho que sim. Entre erros e acertos, essa aí foi um acerto, esse foi um acerto. Não, mas é só crítica, tudo tem que mudar rapidamente, é um dilema. Aí o Pedro sai com dores. Será que vai poder jogar terça-feira? É a pergunta que surgiu logo depois da partida. Com ou sem condições de o Pedro jogar, digamos que por alguma razão ele acha interessante mudar o time, começar com Cebolinha e o Pedro entrar no segundo tempo. Estou dando só um exemplo, tá, gente? Ele vai ser criticado. Esse jogo em Quito se mostrou um jogo mais para o Cebolinha do que para o Pedro de saída. Pedro foi figura nula no jogo, praticamente não atuou. Ainda sentiu uma contusão. Mas se ele tira o Pedro num jogo valendo a decisão da Recopa, primeiro jogo da Recopa, imagine as reclamações que viriam, o artilheiro da Libertadores do ano passado, já que no jogo contra o Volta Redonda, o Everton Ribeiro, que vinha muito mal, ficou de fora, já teve muita polêmica, discussões e críticas. Então, é difícil para o técnico, nesse momento, em que ele não parece ter força para tomar certas decisões, tirar um jogador importante da equipe pelas circunstâncias, pelo momento do atleta, pelo adversário, pelo cenário do jogo, pelas características da competição, enfim, não consegue fazer. Porque é uma pressão absurda. Qualquer movimento que ele faça gera muitas reclamações. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma maluquice. Nenhum técnico consegue dar soluções dessa maneira. E aí alguns entendimentos que eu vejo assim sobre o jogo, lá de Quito, ele trouxe o Flamengo para a defesa. Não, o Flamengo, quando colocou o Pulga, o Flamengo já estava sendo encurralado pelo Independente Del Valle. Fisicamente, o time já não vem bem na altitude. Era muito flagrante a superioridade física do time equatoriano. O Flamengo foi empurrado para o campo dele. Não foi opção, não. O Pulgar entra, ele não conseguiu executar o papel bem. Até armou um ataque do time do Del Valle, perdendo na bola fácil no meio campo. Mas ele entrou para quê? Para tentar segurar a bola e cadenciar o jogo e tirar um pouquinho daquela correria. Eu acho até que ele deveria ter colocado o Cebolinha no lugar do Pedro, mas antes, mais no começo do segundo tempo, ou até no intervalo poderia fazer a mudança.
Mas, então, todos os movimentos que são feitos, eles não são compreensíveis, eles são sempre alvo de crítica, parece que há uma má vontade, é uma coisa louca, doentia, sabe? E eu fico pensando, qual a solução que essas pessoas têm? Quem vai ser esse técnico que vai chegar e vai resolver tudo na hora? Ainda acreditam, como se estivéssemos nos anos 70, que chega o motivador, resolve tudo e fica tudo bem? Não, às vezes o motivador resolve para 1, 2 jogos numa semana, um mês, vai lá. Então, é uma situação bem complicada do técnico Vitor Pereira, porque não existe nenhuma... Assim, as análises são muito rasas muitas vezes, só se procura os defeitos, é um negócio bem complicado. E o cara está no começo do trabalho. E é engraçado porque para alguns clubes, outros clubes, a manutenção de um técnico mesmo de dificuldade é motivo de elogio. Não, manter o técnico e tal, mas o Flamengo não, parece que tem que ser essa histeria coletiva o tempo todo. Muito difícil lidar com isso. Imagino as dificuldades do técnico, independentemente dos seus erros, das suas escolhas eventualmente equivocadas e tudo mais, realmente muito complicado. E o Flamengo deveria ter um pouco mais digamos assim, autonomia sobre sua própria vida, né? Sobre a gestão das suas próprias decisões do futebol, porque é muito vulnerável a influências externas, muitas vezes extremamente nocivas ao futebol do clube. Esse é um sério problema que o Flamengo parece que vai continuar enfrentando, e o Vitor Pereira vai ter que conviver com isso, ao que tudo indica. Esse vídeo tem o patrocínio de OneFootball. Faça o download do aplicativo ao final desse comentário, link na descrição, e acompanhe nesse final de semana, sábado, o jogo do Borussia Dortmund contra o Hoffenheim, no domingo o Bayern de Munique encarando o União Berlim. Borussia Dortmund, Bayern de Munique e União Berlim, perdão, os três com 43 pontos, lutando pela liderança do campeonato alemão, que você vê de graça no OneFootball, entre todo o conteúdo disponibilizado no aplicativo. Faça o download, ok? E você tem aí o canal de cortes aqui embaixo, os links na descrição do vídeo, também o Uso 360, o clube de membros do youtube.com/Mauro César, do meu blog no All Sport, textos diários sobre futebol e o nosso curso online de jornalismo esportivo, certo? Sábado, depois de Botafogo e Flamengo, o jogo que vai acontecer às 6 da tarde em Brasília, tem live aqui no canal e eu conto com a sua audiência. Valeu e saudações.